Dia 121, Juízes capítulo 13 ao capítulo 14, versículo 20. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te oremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino crescia e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão.
Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E, apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mu declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se mu não puderes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda o não declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. João capítulo 1, do versículo 29 ao 51. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que virdes descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira.
Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Salmos capítulo 102, do versículo 1 ao 28. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação. Pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário. Desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Provérbios capítulo 14, versículo 15 e 16. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Terminamos o dia 121, nós nos vemos amanhã no dia 122. Até mais.